Saúde-vos na bendita paz do nosso Senhor Cristo Jesus. Sintam-se abençoados, porque nosso Deus, Ele é muito abençoador. Um Deus galardoador. Ele é um Deus de providência. Hoje trago como tema a palavra certa. A palavra certa. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do apóstolo João, capítulo 5. Apóstolo João, capítulo 5. Apóstolo João, capítulo 5. E vamos para o versículo 5 e prolongando para o versículo 9. Apóstolo João, capítulo 5, versículo 5, prolongando até o versículo 9. Assim diz a palavra de Deus. Já estamos lendo. Um dos homens ali estava doente. Havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca, ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca, começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Existem congregações superlotadas de pessoas que já estão há bastante tempo nessas congregações, pessoas que são doentes, pessoas que carregam problemas sentimentais, problemas financeiros, problemas acadêmicos, pessoas que têm problema na sua vida social. E as mesmas pessoas estão todos os dias ouvindo as ministrações, escutam o pastor pregando, escutam o profeta profetizando, escutam o apóstolo ensinando, escutam o mestre ensinando. São pessoas que estão rodeadas de tal maneira da palavra de Deus. E as mesmas pessoas, elas continuam enfermas. As mesmas pessoas, elas continuam com problemas. Por que isto acontece? A Bíblia diz que o homem estava há 38 anos enfermo. Estava há 38 anos enfermo. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, o homem estava há 38 anos enfermo. Jesus o viu, aproximou-se dele. Jesus nunca se aproxima de quem não precisa dele. Jesus se aproxima de todos aqueles que precisam dele. Jesus se aproxima de todo aquele que quer solução do seu problema. Jesus se aproxima de todo aquele que tem problemas financeiros. Jesus se aproxima de todo aquele que tem problemas sentimentais. Jesus se aproxima de todo aquele que está enfermo. Jesus se aproxima até daquele que acha que não precisa de Jesus. Jesus se aproxima dele. Por que Jesus se aproxima? É porque Jesus vê algo que deve ser consertado na vida daquela pessoa. Jesus enxerga algo que deve ser transformado na vida daquela pessoa. Jesus nunca se aproxima à toa na vida de uma pessoa. Mas a pessoa está há 38 anos enferma.
Não porque Jesus nunca se aproximou desta pessoa. Não porque Jesus nunca quis resolver o problema desta pessoa. A pessoa está na igreja todos os dias ouvindo ministração. É Jesus se aproximando. A pessoa está há 38 anos ouvindo ministrações de Deus, mas os seus problemas ainda continuam. Mas Jesus se aproxima. E são pessoas que falam de Deus. São pessoas que da sua boca sai amém. São pessoas que da sua boca sai louvado seja Deus. São pessoas que da sua boca falam de Jesus Cristo. Mas estas mesmas pessoas continuam enfermas, mesmo falando de Jesus, mesmo gritando amém, mesmo anunciando Jesus com as suas bocas, mas elas continuam com problemas. Há uma super montanha de problemas nas suas vidas. Não há solução de problemas nas suas vidas. Mas Jesus já tem se aproximado. Por que não há solução de problemas de suas vidas? Jesus tem se aproximado na vida dessas pessoas. A palavra diz: Jesus perguntou ao homem: gostaria de ser curado? E Jesus perguntando ao homem: gostaria de ser curado? A Bíblia diz que o homem responde: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Jesus é a solução do problema. E quando a solução do problema chega na sua vida, diz: hoje trago a solução do problema. Você começa a colocar dificuldades no problema. Na solução do problema, você está a colocar dificuldades ainda na solução do problema. Entenda uma coisa: Jesus é a solução do problema. Estava em frente de um homem que estava há 38 anos enfermo. E o homem não conseguia enxergar Jesus como solução do problema, porque o homem estava a enxergar no físico e não no espírito. Jesus é a solução do problema no espírito e não no físico. Enquanto você vai atrás da solução do problema no físico, nunca encontrará a solução do problema, porque a solução do seu problema está no espírito e não no físico. O homem enxergava Jesus. A cura do homem estava à sua frente. Quer ser curado. E o homem fala para a cura: não tenho quem pode me colocar no tanque. Isto quer dizer, Jesus libera a cura para ti. A ministração vem para te curar, mas você não recebe a palavra como cura, porque você espera que o pastor coloque a imposição da mão para ti para que seja curado. Você confia num pastor fulano de xixi que se ele orar por ti, você ficará curado. E você se encontra na congregação no dia de graça. Deus viu você. Jesus enxergou seu problema e ele tocou o ministro para falar da solução do seu problema. E mesmo você ouvindo a solução do seu problema, você ainda coloca no seu coração: se o homem de xixi tocasse em mim, eu ficaria curado. Se eu estivesse na casa do pastor xixi, ficaria curado. Se o profeta fulano de xixi falasse comigo, eu ficaria bem. Você está negligenciando a cura que está na sua frente. Você está recusando a cura que está na sua frente. O homem disse: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. A cura está a perguntar ao homem: você quer ser curado? E ele responde: não consigo. Os teus problemas continuam problemas até hoje, porque você não consegue enxergar a tua cura no espírito. Você ainda volta a julgar a cura como se não fosse cura. O teu problema até hoje não está resolvido, porque você não consegue enxergar a resolução do seu problema no espírito. Jesus aparece para salvar e você fala para ele que ninguém está para te salvar. Jesus é a solução do seu problema. Ele aparece para te salvar e você está a falar que não há ninguém para te salvar. Se ele quem está a falar contigo já é a salvação, e você confia em outras
outros meios, outras formas de salvação. Mas a verdadeira salvação está diante de ti. Jesus te dá a solução e você fala para ele que se for ao lugar X, terá a solução do seu problema. Falamos de Jesus todos os dias, mas continuamos com a cegueira espiritual. Somos pessoas que proferimos palavra de Jesus todos os dias, mas continuamos com uma cegueira espiritual, porque não compreendemos Jesus Cristo na nossa vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não desce à terra e volta aos céus da forma que ela tem descido. O que isto quer dizer? Se a palavra de Deus desce à terra, ela tem um propósito de resolver problemas. Ela tem um propósito de solucionar problemas. Ela tem um propósito de mostrar o caminho certo. Ela tem um propósito de confirmar aquele que está em dúvida. Ela tem um propósito de sarar aquele que está enfermo. Ela tem um propósito de levar até a Cristo aquele que está no escuro. Ela tem um propósito de edificar aquele que está demolido. Ela tem um propósito de colocar no caminho estreito aquele que está no caminho torto. Ela tem um propósito de abrir a visão àquele que está cego. Ela tem um propósito de levar cativo a mente de Cristo aquele que está cativo à mente mundana. Em nome de Cristo Jesus, receba esta palavra. Olha Jesus Cristo no Espírito. Não enxerga Jesus Cristo no físico. Não fique dependendo de imposição de mão. Não fique dependendo de profeta para que te profetize e você ficar curado. Não fique dependendo de profeta para que profetize e você encontrar o sossego, a paz, a solução do seu problema, suas finanças serão resolvidas. Mas fique atento no Espírito a Jesus Cristo, porque Ele vem até você, porque conhece o seu problema. Jesus Cristo te visita em todas as congregações. Jesus Cristo visita. Ele está lá falando. Se você recebe a palavra, e guarda no seu coração, e esta palavra produzir vida, você verá que a solução do seu problema estará se materializando no físico, porque a solução do problema começa no espírito e materializa-se no físico. Nenhuma solução do problema vem de imediato para o físico, mas começa no espírito. Enquanto você crê nisto, se materializa-se no físico. Em nome de Cristo Jesus, para de andar no físico. Em nome de Cristo Jesus, para de enxergar no físico. Como este homem que disse: Senhor, não tem como poder me carregar, me meter naquele lugar. E a Bíblia diz que ele falou. Que enquanto o anjo agita as águas, o outro aparece em frente dele. O que isto quer dizer? Existem pessoas que já estão há bastante anos na igreja, há 50 anos na igreja, mas não estão a receber casamento, não estão casadas, não vem ninguém para casar, não vem solução do seu problema, não vem solução da sua vida financeira. E depois entra uma irmã, entra o irmão, em pouco tempo, veja, está há 50 anos e o outro irmão só tem 1 ano, só tem 2 anos, ou ainda tem meses, mas já está casando, ou ainda tem meses, já está ficando próspero, ou ainda tem meses, mas sua vida está mudando de maneira tremenda, de maneira poderosa. E as pessoas costumam dizer que ele foi procurar coisas. Não é Deus que está na causa, não tem nada a ver com o homem procurou coisas, mas tem a ver com a visão espiritual. Precisamos enxergar no Espírito, recebendo Jesus no Espírito. Diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Quando você ouve a palavra na igreja sendo falada, é Jesus Cristo que está sendo anunciado, é Jesus Cristo que está sendo pregoado. Enquanto você recebe Jesus e Jesus penetra no seu coração, você vê a solução
do problema, porque Jesus nunca entra na vida de uma pessoa e esta pessoa continua a mesma pessoa, porque está escrito: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Quais são essas coisas velhas? O teu problema passou. Quais são essas coisas velhas? A tua idolatria passou. Quais são esses problemas? O teu problema financeiro passou. Onde havia problema financeiro, Jesus resolve. Onde havia problema sentimental, Jesus resolve. Onde havia cegueira espiritual, Jesus resolve. Onde havia problema social, Jesus resolve. Onde havia problema acadêmico, Jesus resolve. Porque onde há Jesus, neste lugar há restauração. Onde há Jesus, neste lugar há mudança. Onde há Jesus, neste lugar há transformação. É impossível, minha irmã, Jesus habitar numa pessoa e esta pessoa continuar a mesma pessoa como antes. Isto é impossível. Se você continua a mesma pessoa como antes, é porque Jesus não está em você. Jesus não está dentro. Receba Jesus. Coloca Jesus no centro da sua vida. Deixa que Jesus te cure. Deixa que Jesus te salve. Deixa que Jesus te liberte. Deixa que Jesus faça o melhor da sua vida. Não enxergue Jesus no físico, mas enxergue Jesus no espírito. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Jesus estava falando com alguns judeus. Jesus estava a falar com alguns judeus. E ele dizia: então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E eles disseram: mas somos descendentes de Abraão. Disseram eles: nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Veja, os judeus estavam com a liberdade. No passado, encontramos o povo Israel sendo escravizado. O povo Israel sendo atormentado. O povo estava no Egito como escravo, maltratado. E o povo clamava pelo libertador. Deus ouve as lamentações do povo, as orações do povo. E quando Deus ouve as orações do povo, Deus levanta um profeta no meio do povo, Moisés, para libertar o povo da terra de escravidão. E o profeta agia da forma como Deus lhe mandava que agisse, da forma como Deus lhe revelava que pudesse andar. E Moisés tirou o povo da terra do Egito, rumo à terra prometida. Porque Deus nunca tira alguém do sofrimento para colocar no sofrimento. Deus nunca permite que uma pessoa saia da lama para uma outra sociedade. Mas se Deus diz saia deste problema, é porque Ele ofereceu uma solução de problema. Se Deus diz abandone este caminho, é porque Ele ofereceu um caminho puro para que se ande. Se Deus diz largue isto, é porque Ele ofereceu algo melhor que você possa viver. Deus nunca dirá saia disto, se antes Ele tem preparado algo melhor que você possa viver. Então o povo é tirado do Egito, rumo à terra que mana leite e mel.
coisa boa Deus tinha preparado para o povo naquele lugar. Mas por que Deus fez isto? É porque o povo clamava, o povo orava, e Deus lembrou-se do povo e veio para socorrer o povo, enviando o profeta Moisés. Mas o povo transgrediu, o povo continuou negligenciando a palavra de Deus, o povo continuou endurecendo o coração, dura serviço. A palavra do profeta não era ouvida. O profeta falava a palavra que vinha de Deus, e o povo negligenciava a palavra. Por quê? Porque o povo queria que o próprio Deus descesse em pessoa à terra, fisicamente viesse à terra e pudesse libertar o povo. Porque já se profetizou que da descendência de Davi surgirá ou haverá, nascerá um rei, o qual libertará o povo de Israel. Este será o protetor do povo de Israel. Então o povo, pegando esta profecia, o povo mentalizou, idealizou um rei que pudesse fisicamente, um Deus que pudesse fisicamente vir à terra, libertar eles mesmos. E esqueceram de que Deus usa o seu poder do modo como lhe agrada. E a forma como Deus usou para libertar o povo foi usar o homem. Moisés foi um instrumento de Deus para os milagres que Deus operou mediante o povo de Israel. Moisés foi um instrumento. Moisés foi um instrumento. O povo orava que Deus enviasse comida, e o instrumento para trazer a comida era Moisés. O povo orava para que pudesse ser liberto, e o instrumento usado para a libertação do povo foi o Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus, foi o cooperador dos milagres de Deus diante do povo. Mas o povo recusou. Então Deus, vendo que o povo endurecia dura cerviz, o povo tinha uma dura cerviz, um coração duro. Então Deus veio fisicamente. Ele veio fisicamente. Jesus Cristo, o Deus vivo, veio fisicamente. E Jesus aqui conversando com os judeus. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eles queriam o próprio Deus na terra, e aqui o próprio Deus está na terra, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eles dizem: mas nós somos descendentes de Abraão. Disseram eles: nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Eles esqueceram de que clamavam pela libertação, esqueceram de que clamavam pela cura, esqueceram de que clamavam pela libertação. Existem pessoas que oram que Deus lhes liberte das suas enfermidades, e Deus usa o homem para operar a cura. Deus usa o homem para trazer a libertação. E estas mesmas pessoas olham para o homem e julgam o ministro, julgam o servo de Deus, julgam o profeta de Deus, julgam o homem de Deus, como se não fosse suficientemente capaz de resolver aquele problema. Verdadeiramente, o homem não é suficientemente capaz para resolver o problema, porque não é ele que vem para resolver o seu problema. Ele apenas é um instrumento de Deus na sua casa, que veio para resolver o problema. Quem está para resolver o problema é Deus, através do profeta. Quem está para resolver o problema é Deus, através do apóstolo. Quem está para resolver seu problema é Deus, através do evangelista. Quem está para resolver seu problema é Deus, através do pastor, através do mestre. Verdadeiramente, não é o pastor, não é o profeta, não é o evangelista, não é o apóstolo que está para resolver o seu problema, mas é Deus usando este homem que está na sua casa, que está na sua frente, para resolver o seu problema. E você recusa o enviado de Deus, e o seu problema continua o mesmo. O seu problema continua o mesmo. Estamos todos os dias nas igrejas, não recebemos a cura,
não temos a restauração, não temos o avivamento das nossas almas, não porque Deus não nos visita, mas sim é porque nós endurecemos nosso coração e não recebemos Jesus Cristo dentro de nós. Por quê? Porque nós queremos que as coisas funcionem da maneira como nós mentalizamos que deve ser. Amado irmão, amada irmã, entenda que Deus usa o poder dele da maneira como lhe agrada e não do jeito como você quer. E não do jeito como você pensa que deve ser. O problema não é o pastor da sua igreja. O problema não é o profeta. O problema não é o evangelista. O problema não é a igreja. O problema é você. O problema é você que não está conhecendo Jesus Cristo no Espírito. O problema é você que não está entendendo Jesus no Espírito. Você precisa entender Jesus no Espírito. Você precisa conhecer Jesus no Espírito. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a palavra. Então, se você entender que Jesus Cristo é a palavra, você saberá que eu não preciso de ir com o apóstolo, eu não preciso de ir com o profeta, eu não preciso da imposição da mão, eu não preciso da imposição da mão, da oração do flano de xixi. O que eu preciso é só da palavra certa. Enquanto você recebe a palavra certa, que é Jesus Cristo, e você recebe a cada palavra, guarda no seu coração a palavra produz vida, porque ela já é vida. Jesus é a palavra. O que você precisa não é de imposição da mão, você precisa da palavra certa. E esta palavra certa é Jesus Cristo. Você precisa da palavra certa, que é Jesus Cristo. Esta palavra é liberada em cada congregação. Esta palavra é liberada por cada ministro levantado por Deus. Esta palavra é liberada por cada pessoa levantada por Deus. E você precisa entender a palavra no Espírito. Para de olhar Jesus no físico. Começa a descobrir Jesus no Espírito, porque ele já disse que eu sou Espírito. E importa que todo aquele que me busque no Espírito. Importa que todo aquele que me adore no Espírito. Está escrito no livro de João capítulo 4. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Então para de enxergar Deus no físico. Para de querer ver Deus no físico. Para de querer compreender Deus no físico. Para de querer manifestações de Deus no físico. Começa a buscar Deus no Espírito. Começa a ir atrás de Deus no Espírito. E você verá que seu problema será resolvido. Alguns compreenderão que os seus problemas já tinham sido resolvidos no passado, mas por causa de não compreender Jesus no Espírito, continuaram as mesmas pessoas. Os problemas continuaram amontoando-se até o dia de hoje. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, minha irmã, se a partir de hoje você enxergar Jesus no Espírito, você verá que o seu problema será resolvido, porque Jesus é a palavra certa. Não precisamos de apóstolos para ficarem curados. Não precisamos de pastores para ficarmos curados. Não precisamos de profetas para podermos casar. Não precisamos de evangelistas para podermos entender a solução do nosso problema. Nós só precisamos da palavra certa, liberada pelos pastores, pelos profetas, pelos evangelistas, por cada ministro levantado por Deus. Só precisamos da palavra certa. Abra o teu ouvido espiritual. Abra o teu olho espiritual. Compreenda Jesus Cristo falando contigo a cada manhã. Compreenda Jesus Cristo falando contigo a cada tarde. Compreenda Jesus Cristo falando contigo a cada noite, através dos seus mensageiros. Não há nenhum mensageiro levantado por Deus que não fala da parte de Deus. Se este é levantado por Deus, é porque fala da parte de Deus. Então compreenda cada palavra que sai da boca desta pessoa. Compreenda
cada palavra que sai da boca desse ministro. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a palavra de Deus é saúde para os ossos. Quando que a palavra se torna saúde para os ossos? Quando você compreende a palavra no Espírito, recebe no Espírito, e você crê na palavra, os teus ossos são curados, tua doença é curada, você vive em novidade de vida. Viva novidade de vida. O seu casamento não está para 2050, 2030, 2021. O seu casamento só vai acontecer quando você receber a palavra. Quando você conhecer a palavra certa. Quando você descobrir a palavra certa no Espírito, teu casamento vai acontecer. Quando você descobrir a palavra certa no Espírito, as tuas finanças vão mudar. Quando você descobrir a palavra certa no Espírito, teus filhos vão te obedecer. Quando você descobrir a palavra certa no Espírito, demônios vão te obedecer. Quando você descobrir a palavra certa no Espírito, todo o seu problema é solucionado. O que você precisa é da palavra certa. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Porquanto, se o filho os libertar, vocês serão libertos. Estavam com a liberdade, mas não foram libertos. Há pessoas que negligenciam homens de Deus, julgam homens de Deus no físico. Deus envia certo pastor, certo profeta, certo apóstolo, certo mestre para a casa de uma irmã, a casa do irmão. Deus coloca seus ministros no caminho da vida de cada um, para que seus problemas sejam resolvidos. Aqui tem problemas financeiros aqui, e Deus coloca o seu ministro no seu caminho, e ele se depara com o ministro de Deus, que tem a palavra certa, que vai resolver o problema financeiro, e negligencia. A pessoa que tem problema no seu casamento, e Deus coloca o seu ministro no caminho desta pessoa, e ao longo do caminho esta pessoa depara-se com o ministro de Deus, que tem a palavra certa, que é a resolução do seu problema de casamento, e esta pessoa negligencia o ministro de Deus. Há pessoas que já não estão na dimensão de serem curados por Deus, mas estão na dimensão de acreditar que seus problemas nunca serão curados. Por quanto negligenciam até a resolução dos seus problemas, já deixaram de acreditar que os seus problemas serão curados. Em outras palavras, é uma pessoa que ora a Deus a busca da solução do seu problema, mas a mesma pessoa está a negar que seu problema seja solucionado. Uma pessoa que quer Deus para tratar dos seus problemas financeiros, uma pessoa que quer Deus para tratar dos seus problemas espirituais, uma pessoa que quer Deus para tratar dos seus problemas acadêmicos, uma pessoa que quer Deus para tratar dos seus problemas sentimentais, e a mesma pessoa volta a negar o próprio Deus que cuide dela nos seus problemas. É o que está a acontecer na sua vida. Você já orou bastante, mas você está negando a solução do problema na sua vida. Você já orou demasiadamente, já jejuou bastante vezes, e Deus já liberou a solução do seu problema. Você que está recusando. Deus já liberou a palavra certa. Você que está negligenciando. Deus já liberou a palavra certa. Você que está recusando. Deus já liberou a palavra certa. Você que está negligenciando a palavra. Deixa de enxergar a obra de Deus no físico. Enxerga a obra de Deus no espírito. Deus é espírito. Hoje chegou a tua libertação. Hoje chegou o fim do seu sofrimento. Hoje
é o começo de uma nova história na sua vida. Hoje é o início de uma nova caminhada na sua vida. Mas tudo isso terá sentido na sua vida se você receber a palavra certa. Se você destruir todos os altares que estão no seu coração, de que se eu ir na igreja do fulano de xixi, se eu ir na casa do fulano de xixi, eu ficarei bem. Se eu fazer algo xixi na casa do apóstolo xixi, do pastor xixi, eu ficarei bem. Se você derrubar esses altares no seu coração e você dizer: eu só quero a palavra certa. Se o pastor que estiver no meu caminho, se o ministro que estiver no meu caminho liberar a palavra certa, eu ficarei curado. Liberar a palavra certa, eu ficarei solucionado. Liberar a palavra certa, todo o meu problema está resolvido. Eu só preciso da palavra certa. Se você começar a enxergar desta forma, eu só preciso da palavra certa, e que o meu problema será resolvido. Verdadeiramente, o seu problema será resolvido. Enxergue a palavra certa no Espírito. Receba esta palavra, que é a palavra certa para a vida de cada um de vocês. Receba esta palavra, que é a palavra certa para aquele que está doente. Receba esta palavra, que é a palavra certa para quem tem problemas de casamento. Receba esta palavra, que é a palavra certa para aquele que tem problemas financeiros. Receba esta palavra, que é a palavra certa para aquele que tem problema na sua vida acadêmica. Receba esta palavra, que é a solução dos seus problemas em toda a sua vida. Receba a palavra em nome de Cristo Jesus.